Nosso objetivo nessa noite é que todos possam sair daqui com o entendimento de que fomos convocados por Cristo Jesus para sermos o quê? Discipuladores. Ides por todo mundo e fazei discípulos. E esse é um chamado não institucional, mas é um chamado o quê? Individual. Todos nós recebemos esse chamado. Só que existe, Cris, aqui umas exigências para esse chamado. 4 exigências. Primeira delas, para ser um discipulador, você precisa ser antes o quê? Um seguidor de Cristo. Se você não é um bom seguidor de Cristo, você já está desqualificado para ser um discipulador. Segunda exigência, negar as suas vontades diariamente. Todos os dias, o nosso eu precisa ser crucificado. Todos os dias, as nossas vontades precisam ser sepultadas. Terceira exigência, compreender que ser um discipulador é uma prática da vida cristã. Se você não discipula alguém, se você não acompanha alguém, se você intencionalmente não tem alguém que você está trabalhando para formar Cristo nessa pessoa, sua tarefa, sua missão está incompleta. Você é um crente incompleto. Todo crente, ele precisa estar acompanhando alguém, discipulando. E o discipulado, irmãos, ele ocorre de forma informal. Tem o discipulado planejado, mas tem o discipulado informal. O formal e o informal. Mas tanto o formal quanto o informal, observe bem essa fala, precisa ter intencionalidade. O que eu chamo de intencionalidade? Numa conversa, num café, você está falando de Cristo. Eu vou não para falar sobre política, eu vou não para falar sobre futebol, mas eu vou falar de Cristo. Isso precisa ter no nosso coração. O que nos falta é a intencionalidade de falarmos de Cristo. E às vezes fala, eu não gosto de falar de Cristo porque eu não quero ser chato para com as pessoas. Não, só fala de Cristo. Mas fala de quê? Eu vou falar de quem? Se a gente não falar de Cristo, vai falar de quê? Das coisas desse mundo apenas? Então, às vezes a gente tem uma preocupação de agradar homens e não agradar a quem? A Cristo. Irmãos, a boca fala. Se o seu coração estiver cheio de Cristo, você vai falar de quem? De Cristo. Então, o grande problema é que o nosso coração está vazio de Cristo. E por isso que a gente não fala de Cristo. Se o nosso coração estiver cheio de avareza, a gente só vai falar de dinheiro. Vocês entenderam? E é um fator de identificação com Cristo. Nós nos unimos a Cristo Jesus quando nós fazemos o que Cristo fez. Quando é que eu posso dizer que eu estou em comunhão com Cristo? Só vindo na igreja? Só participando dos cultos? Não. Minha comunhão com Cristo, ela é determinada se eu faço o que Cristo fez. E Cristo, ele fez o quê? Discípulos. E ele chamou as pessoas mais imperfeitas. Se tem um time, eu acho que ninguém escolheria, foi o time que Jesus escolheu para ser seus discípulos. E vale a gente pensar que Cristo poderia ter escolhido um imperador romano, um general romano, um senador, mas Cristo ele separou para si pessoas medrosas, imperfeitas, assustadas, enfim. Ele nos dá o exemplo. Nosso chamado é trabalhar com pessoas imperfeitas. Lembrando que também nós somos o quê? Que nem a Cris falou, nós somos imperfeitos. Mas a nossa missão, apesar desta imperfeição nossa, é fazer com que Cristo seja formado na vida de outras pessoas. Amém, queridos?